Oi, gente. Então, hoje eu tô aqui no meu horário de almoço e eu tô aqui já começando a lavar aqui essa loucinha. Enquanto eu vou fazendo aqui, eu vou bater um papinho com vocês, né? Esse dia eu tava refletindo de um padrão que a gente acaba sendo natural, pelo menos foi comigo, foi assim. Eu acredito que em muitas famílias isso daí predomina, tá? Que eu vejo que, assim, a minha família aqui em casa, minha mãe teve 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres, né? Eu sou a caçula das mulheres. Então, assim, eu vejo que, assim, quando eu era criança, era tudo muito assim, meu pai nunca deixou faltar nada em casa, sabe? Mas era tudo muito negativo no sentido assim, a gente tinha o básico, tá? E meu pai é chaveiro, tá? Minha mãe é costureira. Então, assim, para manter, né, 4 filhos, né? Na época que a minha mãe teve a gente, ela não podia trabalhar muito também, né? Porque tinha que cuidar dos 4 filhos, tá? Porque a gente nasceu praticamente um atrás do outro, né? Minha mãe teve, né, os 4. Mas graças a Deus nunca, sabe assim, o básico a gente sempre teve, né? Apesar de que quando a gente é criança, a gente, por ser 4, né, gente, às vezes tem aquelas coisinhas que a gente quer comer, tipo iogurte. Eu lembro algumas coisinhas assim que tem que ser meio contado, né? Tudo muito antigamente tinha, né, gente? Hoje às vezes até não é tanto tão assim, dependendo, né, da situação. Mas eu lembro que tinha assim, né, algumas coisas assim eu tinha que saber repartir, né, porque era 4, né? E eu lembro, assim, eu tava refletindo isso, pra mim ter a consciência de que qual foi o padrão que predominou, né, na minha infância, o padrão de energia, né, tá? Porque, gente, até os 10 anos de idade, você forma o seu perfil, o seu padrão de repetição, né, que é aquele programa que foi implantado, as primeiras energias, né, que são, a gente vai sendo programado, né? E eu lembro que em casa deve ser assim, eu acredito que a maioria das famílias assim, né, deve ser assim, predominava um padrão negativo no sentido assim, gente, não é aquela coisa assim, né? Lógico, de família, aquela propaganda de margarina, né? Que aparece a família ali, né? Entendeu? Então, tinha aquela coisa do dia a dia, de contas para pagar, né? A gente não tinha essa consciência, igual a consciência que eu tenho hoje, da gratidão, tá? Porque o que eu tinha, o básico que eu tinha, gente, eu tinha muito para agradecer, tinha amor, tinha, né? Só que o que eu vejo hoje? Que a gente tinha as coisas, sempre, gente, a nossa família sempre teve muita saúde, nunca teve assim nada, sabe, assim, né? Tudo tá assim, em conforto, em questão de comida, a gente sempre, né, teve as coisas assim, pra, gente, se eu tivesse essa consciência de gratidão que eu tenho hoje, né? Só que mesmo tendo, eu vejo que mesmo a gente tendo esse conforto, essas coisas, né, dentro do que como que diz, dentro das nossas limitações, né, do que a gente podia ter, eu acho que na minha família as coisas eram vistas devidamente mesmo, sabe? Pro lado negativo, sabe assim? Tudo era muito negativo, não é aquela coisa dos pais elogiar, nossa, você
você consegue, você pode, você é forte, você, sabe, assim, não era tudo mais assim aquela coisa, tá? De sempre estar, às vezes, colocando, talvez um pouco de narcisismo, sabe? Aquela coisa, quando você é criança, né? Principalmente para as meninas, né, gente? Né? Quando você tem aí o exemplo do pai, né, que é o homem ali da casa, né, então você vai recebendo ali os primeiros programas, né, e se você não é uma menina às vezes elogiada, que é assim, entendeu? Ou às vezes até você é colocada para baixo, sabe, assim, né, como aquela criança que tipo, você é lento, eu mesmo, gente, eu vejo que, gente, mas a minha essência era essa. Hoje eu entendo que eu acolho isso em mim, né? Eu tenho até hoje, eu tenho esse perfil que desde criança eu sou mais lenta, aquela coisa calma, mas era do meu espírito isso, tá? Só que as pessoas viam isso como, ou veem até hoje, né? Talvez como um defeito, né? E eu aprendi a ver isso também como um defeito, porque as pessoas, você é lerda, você, né, e virava piada, e aquilo, quando você é adolescente, criança, adolescente, às vezes eu até chorava, tá? Eu lembro de eu estar na mesa do café e fazendo piadas, né? E às vezes a gente, quando é criança, a gente não entende esse duplo sentido de piada, né? A gente não, né? A gente leva tudo muito a sério. E eu fui crescendo assim, com esse padrão de que eu era lenta, de que, né, tudo. Então, gente, quando tudo era negativo, dinheiro é escasso, tudo era mais difícil, sabe, assim, né? Quando você queria ter algo mais assim, aquilo era impossível, né? Os pais não podiam dar. Então foi se criando esse padrão aí na minha vida. E isso, gente, essa negatividade, ela influencia em todos os pilares da sua vida. Na tua vida profissional, você vai crescendo, sabe? Parece que você não consegue um emprego, você, sabe? Tudo que você vai é tudo mais difícil para você, né? As coisas simples, o que é simples às vezes para uma pessoa, né? Conseguir um serviço, para você é tudo mais, sabe? Então, eu até vi as minhas amigas, né? As coisas fluíam, parece que já começava a trabalhar, sabe? E para mim parece que as coisas eram, né? Então, eu vejo que eu cresci aí nesse ambiente, um ambiente negativo, pesado. Tinha sim, gente, os momentos, lógico, ficava naquele padrão oscilando, né? Tinha sim os momentos de reunir a família, daquela coisa, né, gente? Mas o que predominava era a negatividade, aquela coisa pesada, sempre, sabe, muito, né? Apesar de que a gente tinha, gente, os momentos, sim, tinha meus irmãos, tudo, né? Então, assim, de união. Mas vamos dizer assim, no dia a dia ali, o que predominava era essa energia baixa, negativa, de culpa, de medo do futuro. Eu não posso, eu não consigo, tudo. E isso reprime a gente, né? Reprime, a gente fica reprimida, né? E eu sempre fui, gente, muito tímida, muito quieta, né? As professoras às vezes até falavam para minha mãe que eu era muito quieta, né? E hoje eu vejo que é a essência do meu espírito, né? E, assim, hoje, gente, eu até me emociono de falar porque para uma criança, né? Me vem essa memória, né? Para uma criança é muito difícil, né? Quem tem esse padrão, hoje eu vejo que não é, gente, não é um defeito, né?
A timidez não é um defeito, né? Mas eu sofria, né? Porque eu não conseguia, né? Então hoje eu consegui vir aqui fazer um vídeo, né? Me libertar desses padrões, para mim é muito assim, né? Você vê como que tem aquela frase que fala: Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? Então, assim, mas eu choro de emoção, sabe? De hoje ter essa consciência de não se culpe se você é tímido, se você vive a sua essência, né? Então, isso meio que eu me sentia culpada por ser assim, né? Eu queria ser mais. Eu queria, tipo assim. Eu era muito. Como que fala? Reservada, muito quieta. Eu queria ser como as minhas amigas, às vezes que eu via, mais assim. Proativas, né? Lembrei a palavra, gente, mais extrovertida, mais dinâmica, né? Então, assim, eu achava que estava errado o meu jeito, sabe? E era a minha essência, né? Era a minha essência aquilo ali. E a gente fica tentando mudar, né? E se culpando por ser, né? Porque daí a gente sofre, porque, lógico que para você, na área, né, gente, para você conseguir um serviço, uma coisa, você vê que as pessoas mais extrovertidas, mais dinâmicas, elas têm mais essa facilidade, né, né, para conseguir as coisas, e talvez por isso elas sejam até mais positivas, mais positivadas, né? E então, gente, e daí, o que eu quero dizer com isso? Tá? Para vocês viver a essência, gente. Lembra como que vocês eram quando vocês eram criança. Volta olhar para você, para o seu espírito, tá? Fecha os olhos e pergunta assim, ó, esquece tudo aquilo que você, se você, a profissão, as coisas que você tem, esquece o que você é perante as coisas externas, olha para dentro de você e pensa assim, sem todos esses bens materiais que eu tenho, quem sou eu? Né? Às vezes eu me pergunto, quem é a Daniele? Fora né? Esses filtros, né? Quem sou eu? Quem é a Daniele? Às vezes você não tá nem se reconhecendo mais a tua essência, o teu espírito, tá? Então, por isso que eu venho muito falar de espiritualidade, das técnicas do Ho'oponopono, porque o Ho'oponopono ele traz a tua essência, a essência do teu espírito, né? Então não tem coisa melhor do que você viver a tua essência, o que você realmente é, né? E o Ho'oponopono ele limpou, gente, todas essas crenças limitantes, né? Sabe essas crenças que te limitam, assim, tipo assim, gente, hoje eu tô aqui fazendo esse vídeo. Muitas pessoas têm uma crença assim, eu vou fazer o vídeo, algum conhecido vai ver eu aqui, né, no YouTube, ai que vergonha, né? E o Ho'oponopono ele quebra, né? Entendeu? Só que outra coisa, gente, eu tô aqui, tá, fazendo esse vídeo, eu tô ajudando as pessoas. Então eu estou cumprindo aí um papel, né, uma missão, tá? Um propósito. Eu estou dando um sentido para minha vida, né? E só pelo fato de você ter dado o primeiro passo, você que quer fazer um vídeo, né, um canal no YouTube, só pelo fato de você ter dado o primeiro passo e ter coragem de vir aqui fazer um vídeo, você já tá na frente da pessoa que você já ganhou, da pessoa que não teve essa coragem. Você já tá um passo na frente, entendeu? Você já é vencedor só por você eliminar aí essas, né, essas coisas da mente, do ego, né? O ego já não está te
te comandando, né? Então, gente, o Ho'oponopono ele é uma ferramenta muito importante para virar esses padrões. Então, esse padrão que eu estava falando, de quando a gente é criança, quando a gente recebe toda essa negatividade, a gente é criado ali naquele dia a dia. Hoje em dia já mudou muito, tá? Porque, né, o meu pai também faz Ho'oponopono, ele tem muito esse entendimento também, minha irmã. Assim, a gente tem, lógico, uma consciência diferente, tá? As coisas já, né, a energia já mudou bastante, né? E eu também mudei a visão das coisas, de ter essa gratidão, né, pelas coisas. Mas o que eu quero dizer é isso, que se você cresceu também nesse ambiente, em um ambiente em que você recebeu uma programação mental de que você não pode, de que tudo é negativo, né? Você pode sim mudar esse padrão, gente, através do Ho'oponopono, de fazer exercício físico, ter contato com o sol, com a natureza, entendeu? Você pode ir transmutando aí toda essa energia negativa através da gratidão, de começar a agradecer pelas poucas coisas que, né, que você tem, tá? Pelo amor, né? O amor das pessoas, dos animais, você começa a ver tudo diferente, os animais, o amor puro que eles têm, você conhece essa essência de amor, né? Você passa a valorizar coisas que você antes não dava valor, não dava tanto valor, né? Como agora, tá? Então, isso que eu queria passar mesmo, esse vídeo, tá? Que realmente eu tive aí mas tudo faz parte, né, gente, de aprendizado, tá? Então eu tive essa infância aí, no qual foi reprogramado uma coisa muito negativa, pesada, mas que quando eu tive a consciência de limpar, de fazer o Ho'oponopono, fazer meditação e transmutar, né, eu fui me tornando outra, a gente vai evoluindo o espírito, né? Então, gente, pratica o Ho'oponopono para que você tenha aí também essa evolução, né? Para que esse ciclo, você pode aí transformar esse teu ciclo aí num caminho de luz, de amor, de luz, de missão de vida, né? De propósito. Que a sua vida faça sentido. Muita luz e gratidão, gente. Gratidão sempre.